Olá, meu nome é Thiago Andrade e essa é a minha vida. Em 1984, quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela recebeu uma notícia um pouco perturbadora. O médico comunicou que para que eu pudesse nascer ela teria que ficar os 9 meses de cama. E literalmente eu nasci porque Deus quis que eu nascesse e minha mãe decidiu que eu nascesse. As 3 vezes que ela se levantou nos 9 meses de gravidez, ela foi parar na maternidade. Então desde o começo da minha vida foi luta. E eu nasci, dia 2 de julho de 1984, eu vim ao mundo pela graça de Deus. E estou aqui. Com 7 anos de idade, minha mãe se converte. Minha mãe aceita Jesus como Senhor e Salvador. E eu começo a frequentar os cultos com a minha mãe, as reuniões. E eu lembro, como se fosse ontem, de que desde pequeno, 7, 8, 9 anos de idade, eu sempre fui muito preguiçoso na escola. E o período que eu mais ia na igreja era no final de ano. Que era o período que as notas vinham e que eu sabia que eu só conseguia passar se eu estudasse e entregasse na mão de Deus. Então eu me lembro perfeitamente que os finais de bimestre eram os cultos mais avivados da minha vida. Que era quando eu recebia o boletim e eu sabia que a minha mãe ia me disciplinar. Então eu ia para a igreja e firmava e ficava lá e participava dos cultos. Com 11 anos de idade eu recebo o batismo com o Espírito Santo numa reunião, nunca me esqueço. Numa igreja chamada Igreja de Florianópolis, que eu frequentava, até hoje ela existe. O pastor Wallace foi meu primeiro pastor. E eu lembro que era final de ano, eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Isso foi no ano, se eu não me engano, de 96, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Em 97, dia 7 de setembro de 1997, eu me batizei nas águas. Foi lindo, foi algo assim, tremendo de Deus. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca tive esse desejo de ser pastor. Eu confesso para você que eu sempre tinha repulsa de imaginar que eu iria ter um ministério pastoral. Primeiro porque eu sou filho de pastor, né? O meu pai, pastor Newton, eu via como era o ministério pastoral, a dedicação, e eu nunca quis ser pastor. Eu lembro que quando Deus me chamou no ministério pastoral, o meu chamado foi um tanto quanto radical, e eu glorifico a Deus por esse chamado. Eu conheci a minha esposa no dia 23 de agosto de 2007. Nós nos casamos em 2008. Eu lembro que Deus já tinha me incomodado com o ministério pastoral. Eu tinha uma banda chamada Ministério Impactar. E Deus tinha me incomodado com o ministério pastoral. E eu sempre dizia que eu não queria o ministério pastoral. Até que uma semana de casado, eu lembro que eu voltei da lua de mel com a minha esposa. E eu estava na minha casa, cheguei de um culto, fui numa reunião, numa determinada igreja. Eu cheguei em casa com a minha esposa e eu lembro que eu senti uma dor muito forte no peito. Eu achei que devia ser uma dor normal, cotidiano. Eu lembro que eu fui tomar banho. E quando eu tirei a minha camisa para tomar banho, eu olhei na janela do meu apartamento e eu vi uma opressão muito forte. O espírito de morte estava na janela do meu apartamento. E ele entrou dentro da minha casa e como se batesse em mim, no meu peito aqui. Nesse momento a minha vista escureceu, a ponta do meu dedo formigou e eu entrei em desespero. Comecei a orar, na mesma hora falei, irmão, me leva para o hospital que eu estou morrendo. E eu fui para o hospital. Passei uma noite no hospital. O primeiro diagnóstico tinha sido que eu tinha infartado, depois descobri que foi um diagnóstico errado. Quando eu fui no cardiologista, no dia seguinte ele me diagnosticou com miocardite viral. Era uma infecção nas paredes externas do coração, mas eu sabia que isso não era uma miocardite, isso era espiritual. Hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que eu fui pro hospital, levei o diagnóstico e eu fui para casa dos meus pais, questionando a Deus, porque eu tinha uma banda, a banda estava tocando, a gente tinha recém-lançado o CD. Eu lembro que Deus falou para eu não me preocupar. E aí um determinado dia, um dia depois, se eu não me engano, o profeta entra na casa dos meus pais, comigo dentro, e fala, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui. Ele não sabia do acontecido. Ele orou em cima de mim, deitou literalmente em cima de mim como profeta no Velho Testamento e orou por mim. E ele orou, fez uma oração de 1 minuto. E quando ele se levantou, ele falou, olha, é uma obra de macumbaria feita dentro da tua casa. 2 utensílios de macumba, um utensílio de ouro pequeno
uma terra de cemitério estão dentro de uma porta na casa do teu pai. Isso foi obra satânica para acabar com o projeto que Deus tem para tua vida. Eu lembro que eu falei, então vamos arrancar. Eu nunca acreditava muito nessas coisas. Eu falei, então vamos arrancar as portas. A casa do meu pai tinha até então 30 anos. E as portas eram originais, todas laqueadas. E nós começamos a arrancar as portas. Estava comigo meu cunhado, que hoje é pastor do ministério, junto comigo. E eu lembro que nós estávamos arrancando as portas. E ele abriu, esgaçou uma porta e encontrou. Encontrou esse utensílio de ouro. E encontrou a terra de cemitério. Nós queimamos o utensílio de ouro na frente de 12 pessoas, transformou numa caveira na nossa frente. Eu lembro disso. E o profeta falou: unge o teu coração de 3 em 3 horas, depois de 7 dias pode voltar a fazer teu ministério. E eu fiz. Depois de 7 dias eu voltei no médico, e o médico fez o exame de coração e falou: eu não sei o que aconteceu com você, rapaz, mas eu sei que você tem um coração novo, porque o coração que está aí não foi o que eu examinei. Eu fui completamente curado, mas eu sabia que aquilo era uma marcação, Deus tinha me marcado. E eu comecei a orar muito, comecei a orar demais. Eu lembro que eu orava 7, 8 horas por dia, era o meu período de oração, mais ou menos isso. 7, 8 horas por dia era o período que eu orava, era o período que eu buscava a presença de Deus. E numa dessas madrugadas orando, Deus pediu para que eu fosse orar na praia, e eu fui. E eu lembro que Deus me levou numa praia chamada Jurerê, aqui em Florianópolis. Eu comecei a orar naquela praia. E Deus falou para mim: é aqui que eu vou te marcar. É aqui que começa o teu ministério pastoral. E eu lembro que aquela noite eu relutei com Deus, eu lutei com Deus. Assim como Jacó lutou, eu lutei também, porque eu falei: não, não quero. E ele falou: estou te ungindo. Eu lembro que ele falou: olha para as tuas mãos. Eu olhei para as minhas mãos, elas estavam encharcadas de óleo. Ele falou, aí eu falei: Deus, eu entendo, só que eu sou muito novo, eu tenho 23 para 24 anos de idade. Ninguém vai dar credibilidade ao meu chamado, eu não acredito nisso. Eu preciso de algo que eu possa palpar todos os dias. O meu chamado tem que ser palpável, eu preciso tocar no meu chamado todos os dias. Eu lembro que Deus falou para mim: vai até a praia, lava as tuas mãos e volta. E eu fui. Lavei as minhas mãos na água do mar e voltei. E onde eu estava ajoelhado, exatamente onde eu estava ajoelhado, tinha um cajado de 2,15 metros. E Deus falou: tá aí o teu chamado. E no momento que eu peguei aquele cajado, a minha vida mudou completamente. Naquele momento eu comecei a sentir amor por vidas. E o interessante do cajado é que tem 3 marcas bem no meio dele. E eu perguntei para Deus o que eram aquelas marcas. Ele falou: porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão te marcando hoje. E ali começou o ministério pastoral. Não foi por oba-oba, não foi por brincadeira, foi um chamado forte de Deus para minha vida. E ali começou a igreja, começou o ministério. Nós começamos a igreja com 4 pessoas. Eu, minha esposa, meu pai e minha mãe. 4 anos depois, estou aqui com a igreja, o Ministério Impactar. Hoje estamos crescendo, estamos avançando. É um ministério que Deus está agindo, um ministério que Deus está fazendo, muitas curas, milagres. Já tivemos relatos de pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de doenças sanguíneas, pessoas curadas de enfermidades inexplicáveis pelos médicos, muitas pessoas aceitando Jesus. É uma família. Eu digo para você que eu não sei se é uma família ou uma igreja, mas ali é a minha vida. O Ministério Impactar é a minha vida. E esse sou eu, Thiago Andrade. Hoje eu sou casado, tenho 29 anos, sou casado com a minha esposa Natália, tenho uma filha chamada Sara de 3 anos, sou apaixonado por Jesus, amo a palavra de Deus, estudo todos os dias. Não que o estudo seja mais importante que a unção, mas hoje a gente estuda, estamos indo para a 3ª faculdade, o 2º mestrado, entrando no doutorado de teologia, trabalhando, estudando. Mas eu tenho certeza de uma coisa: tudo isso que aconteceu na minha vida, desde o nascimento até hoje, tudo foi com muita luta, tudo foi com muito sacrifício. Mas eu entendo uma coisa que um dia Deus falou para mim, que falou o seguinte: a luta é o aperitivo da vitória. Se você está passando por luta, assim como eu passo por luta, é porque é o aperitivo da vitória que Deus tem para a tua vida. Eu sou Thiago Andrade, pastor presidente do Ministério Impactar, e essa é a vida.